eu vou dar uma caminhada, velho. Vou dar uma caminhada. Parei nesse lugar que é muito massa. Gosto demais de estar aqui nesse pico, ó. Aqui hoje eu parei um pouco afastado aqui, mas normalmente eu paro o motorhome ali mais paradinho, que aí eu já fico naquela grama, de frente para o mar. Como vocês viram, eu estava em Curitiba, né? Nos últimos vídeos eu não pude estar nem aqui dentro do meu motorhome, mas acabei deixando. Tem algumas coisinhas aqui que tá meio fora do lugar. As coisinhas em cima da mesa aqui que eu tenho que colocar no lugar ali. Lavei a loucinha, deixei secando aqui. Eu ainda preciso fazer uma peça daqui de cima, ó, pra essas luzinhas aqui ficarem apontando para ela, né? Bonitinho. Quero fazer uma peça de madeira acabadinha aqui. E tem alguns detalhes no motorhome aqui para poder ainda estar fazendo. Mas estamos aqui para fazer. Graças a Deus, o que eu tenho que fazer é agradecer ao Senhor porque estou aqui. Tem gente que, conforme vai fazendo anos de vida, às vezes vão uns se alegram, outros se entristecem. Mas eu me alegro porque de qualquer forma, que não é de qualquer forma, estou aqui e por isso eu me alegro. Porque tem muita gente que gostaria de estar aqui e não está tendo nem o sentimento de gostar porque já foi. Então, claro que eu não vou comparar minha vida com quem já foi, porque aí já é outra coisa, tem nada a ver. Mas a grande realidade é que nós temos que ser gratos por estar aqui, poder estar junto com a nossa família, por estar junto com o nosso trabalho, por estar com os nossos amigos, que vocês que estão aqui não são seguidores, eu posso dizer que vocês são meus brothers, não sei ainda se eu posso dizer que são amigos. Amigos realmente é algo que a gente conhece no dia a dia, mas eu posso garantir que são quase, viu? Porque tem muitos aqui que estão aqui sempre comigo, lá no canal Arte Solda e aqui nesse canal também. Francisco mesmo, por exemplo, eu posso considerar ele como um amigo, até porque eu vejo o dia a dia dele, a conversa dele, eu sei como é que ele é já. Não conheço, é claro que eu não conheço a fundo toda a índole, todo o caráter, mas o pouco que eu vejo, creio eu plenamente que é um cara de boa índole, de bom caráter, um cara de primeira. Você aí, Franciscão, eu sei que você é um cara assim. Então eu posso, não sei se você pode falar o mesmo, mas eu posso falar que eu considero você como um amigo, beleza? Mesmo sem te conhecer pessoalmente, mesmo sem ter muito esse contato todos os dias, mas eu sei que você é um cara que é amigo, beleza? Tem outras pessoas aqui também que são bem brothers, bem chegados, que eu não conheço também pessoalmente, mas pelo fato de estar aqui junto com a gente, eu sei que também, com certeza, se a gente estivesse morando na mesma cidade, no mesmo lugar e tivesse na mesma pegada juntos aí, seria um cara que seria meu amigo também, beleza? Então eu quero só agradecer também a vocês que estão aqui, que não são seguidores. Eu não quero seguidores, eu quero brothers, parceiros e amigos. Então o que vai estar formando isso aí com a gente é realmente essa interação aí, beleza? Vamos caminhar. E é isso aí, rapaziada. Decidi vir aqui por cima. Isso aqui é novo, relativamente, né? Essa construção aqui que foi muito boa aqui pra galera aqui em Porto. Aqui não tinha nada, aqui só tinha mato. E aí a galera veio aqui, fez essa quadra aí, fez uma pista de skate aqui, a tão sonhada pista de skate. E eu vou passar por lá, pronto. Acho mais da hora. Lugar que eu já tinha passado aí. E vou, inclusive, falar um pouco pra vocês ali sobre a minha caminhada ali no Memorial, beleza? Memorial do Descobrimento. Lugar que eu trabalhei por 2 anos e tem uma história muito louca lá. Não sei nem se eu vou contar essa história aqui, porque foi uma história assim que eu não sei se foi questão de
religiosidade, mas aconteceu. Foi o que aconteceu e eu vou relatar para vocês aqui hoje, beleza? Não sei, eu vou contar a história e vocês tirem a conclusão de vocês, entendam como vocês quiserem entender, se faz sentido para vocês, mas eu vou contar porque foi o que aconteceu comigo, né, velho? Então não posso deixar de contar. Bom, aqui é a pista de skate que eu ando de skate com Yuri. Pelo menos umas 3, 4 vezes por dia, por semana. A gente estava vindo antes de eu começar a sentir esses detalhes aí da cirurgia que eu fiz. Beleza? Agora, como eu fiz a cirurgia, vou ter que ficar alguns dias sem vir, então tamo aí. Mas logo nós volta. Bom, mar lindo, dia lindo. 30 de janeiro é o dia do meu aniversário, igual eu falei pra vocês já ali. Tô fazendo 45 anos, que top. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Vindo fazer uma caminhada para daqui a pouco ir para o corre. Aqui no memorial, o que eu tenho de história para contar aqui nesse lugar? Então vamos lá. Cara, tava engraçado, velho. Pra mim, na minha opinião, na minha caminhada, eu acho que eu ando normal. Mas eu tava olhando uns vídeos meus segurando aqui a câmera, a impressão que dá, eu estou andando meio errado, meio capenga, né? Parece que é meio capenga. Então eu olhei o vídeo essa semana, tava tirando ele daqui pra colocar aqui. Rapaz, parece que eu tô andando meio capenga. Mas eu não sou capenga. Pessoal, é o seguinte, meus brothers. Nesse lugar aqui, igual eu já falei nos outros vídeos, eu trabalhei 2 anos aqui dentro. 2 anos. Iniciei lá do lado, botei uma mesa. Depois, o pessoal daí, que são brothers meus, amigos meus, decidiu trocar para um lugar ali. Depois decidiu caminhar para outro lugar ali, que tem uma oca aí dentro também, uma oca gigante. Isso aqui, igual eu falei aí, é a réplica do barco de Cabral. É uma réplica igual, da nau, né? É uma réplica, mesmo tamanho, mesmas dimensões. Foi um barco desse aí que o sujeito chegou aqui no Brasil, por esse mar aqui, agora ninguém sabe aonde. E chegou junto. Há 500 anos atrás, né? 500 e poucos anos atrás. Enfim. Eu trabalhava, vou resumir essa história aqui. Vamos ver se a gente consegue contar essa história toda nesse vídeo, beleza? Eu trabalhava na Passarela do Álcool nessa época. Eu gravava o nome no grão de arroz, certo? E trabalhava à noite, só à noite. Eu ia pra Passarela do Álcool 7h30, 8 horas da noite. E aí eu, à noite, só à noite. E lá eu ficava até meia-noite, 11h40, meia-noite. Dependendo do movimento, janeiro ficava um pouco mais. Às vezes até meia-noite e pouca, enfim. Eu também trabalhava em outros lugares em dias determinados. Como, por exemplo, a Ilha dos Aquários, que era um lugar que eu ia. Também já saía da passarela 11 da noite, ia pra ilha e ficava lá de meia-noite, chegava meia-noite na ilha mais ou menos. Ficava até 5 horas da manhã, já chegava em casa amanhecendo o dia. E tinha também, que era o luau na ilha. E tinha um luau no Barra Mares, que eu ia também, esse mesmo horário, saía na madrugada. E tinha na terça-feira, a ilha era na sexta. Na quarta tinha o Barra Mares e na terça tinha um by night que a gente chama, que era um receptivo para os turistas, que fazia na terça-feira em uma barraca de praia chamada Toa Toa, beleza? E eu trabalhava dessa forma, à noite na passarela
O dia que tinha um by night eu não ia pra... O dia que tinha um by night eu não ia pra passarela. O by night era mais cedo, compensava mais ir pro by night, que era numa barraca à toa. Porém, na Ilha dos Aquários e no Barra Mares, eu ia primeiro pra passarela, trabalhava até 11 e pouca. 11 e pouca eu pegava, metia o pé pro Barra Mares. O Barra Mares ele fica a última barraca de praia na orla aqui, certo? E a Ilha dos Aquários vai ficar, não sei se vocês estão vendo ali, ó, ali tem uma ponta e ali passa um canal onde entra um rio ali, rio chamado Rio Buraém. E esse rio, do outro lado lá tem a ilha, que é realmente uma ilha onde corta o rio ali. O rio ele faz um braço lá e tal, não sei o que, e corta e se transforma em uma ilha, beleza? Só para vocês entenderem o contexto do negócio. E aí eu trabalhava dessa forma e trabalhando bem, ganhando bem, graças a Deus, não tinha problema nenhum com questão financeira também. Trabalhava bem, ganhava bem. Tô para dizer que ganhava até mais do que eu ganho hoje. É porque eu trabalhava muito e fazia grana mesmo, velho. Graças a Deus, lá na Ilha dos Aquários, pra vocês terem ideia, eu já fiz assim fotos de montanha de grana, assim, ó, montanha de 50 reais, 100 reais. E eu fui montando, na época eu fui montanha de 50 e de 100. As de 10 e de 5 eu até separava assim. Eu vou fazer uma montanha aqui só pra gente ver. Não era pra ostentar, não era nada. Foi uma vez que eu cheguei e fui tirando dinheiro dos bolsos. Tanto que eu trabalhando lá, eu não tinha condição de ir com um short, por exemplo, desse que eu tô aqui agora. Eu tinha que ir com uma bermuda de bolso. Nossa, o sol pegou aqui. De bermuda cargo, certo? E eu, graças a Deus, fui tocando a minha vida, fazendo as minhas coisas, comprando meus que eu precisava comprar e crescendo. E em um certo momento, o que aconteceu? Eu comecei, não vou dizer que eu acabei me ensoberbecendo, não, entendeu? Mas eu comecei a talvez achar, tô tentando pensar como é que era meu pensamento naquela época. Talvez achar que eu era autossuficiente, né? Não era tão dependente de Deus, apesar de eu orar muito, orar sim, falava muito com Deus, pedia muita orientação a Deus sobre as minhas coisas, direcionamento, mas eu não tinha aquela caminhada com Deus. Então a gente acabava tendo como é que eu vou dizer, não seria uma soberba por estar ganhando dinheiro não, por ter as coisas não, mas um afastamento mais propriamente dito de Deus. E quando você não está em uma pegada ali onde Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus, ele é o centro da sua caminhada, que é o que eu costumo dizer muito no canal Arte Solda, quando ele não é o centro do que você está fazendo. Senhor, toma a frente. Senhor, o Senhor esteja comigo, vai me guardando, vai me guiando, vai me direcionando. Chega uma hora que a coisa desanda. Se não desanda financeiramente, desanda familiarmente, ou na saúde, ou desanda. Chega um momento que desanda, velho. Chega um momento em que o próprio Deus, ele deixa você caminhar sozinho, e depois você tem que falar, mano, preciso de Deus. E eu cheguei em um momento em que eu tava bem financeiramente, e eu estava meio desandando em outras coisas. Não tava muito legal em alguns detalhes mais íntimos, né? Familiares, por exemplo, e assim, não vou detalhar isso agora aqui, mas enfim, eu entendi que eu precisava me achegar mais a Deus, e eu entendi de uma forma que o próprio Deus me mostrou isso, e falei, cara, eu preciso me achegar a Deus. E o que aconteceu? Por isso que eu falei, não sei se foi religiosidade, vocês vão entender aí. Nossa, comecei a andar, senti uma leve pontada aqui. Por isso que eu ainda não posso forçar muita coisa, tá vendo?
nem comi nada, tô sentindo uma pontada. E aí, vamos lá. Resumindo, que eu tive um sonho. Poxa, velho. Quando eu tava com a... Lembra que eu falei que quando eu tava com a hérnia aqui, eu tava conversando aí às vezes 20 minutos, velho. E não dava bom não, velho. 20 minutos, começava a doer tudo aqui, tava chato. Então, hoje tá doendo, agora começou a doer aqui agora, mas foi uma pontada diferente, não foi igual a da hérnia não. Beleza. E o que acontece? Vamos lá, vamos voltar pro assunto. O que acontece? Eu simplesmente decidi que teria que... Decidi não, na verdade eu não decidi. O próprio Deus, ele veio me mostrando que eu precisava de estar, de me envolver, de colocar, na verdade, de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E ele veio me mostrando isso. E eu tive um sonho uma vez. E esse sonho, ele me deixou... Eu acordei com a certeza e uma coisa bem clara de que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não iria prosseguir, velho. Em outras palavras, ia morrer. É por isso que eu falei, não sei se isso é religiosidade, mas era mais ou menos isso. E era como se Deus estivesse falando, mano, cola comigo se você quiser viver. Se não quiser viver, aí continua do jeito que você tá. Beleza? Essas madrugadas que eu chegava da ilha, pra você ter ideia, eu na ilha do Barra Mare sempre tomava um golezinho, chegava meio... Eu nunca fui bebunzão não, mas eu tomava assim umas bebidas que a galera vende na festa, entrar no clima ali, mesmo trabalhando, mesmo fazendo grão de arroz, mas tomava umas bebidinhas.